Continuamos hoje, mesmo sendo domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, com a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Essa é a terceira mensagem da nossa série. Nós tivemos uma mensagem introdutória, nós fizemos depois a segunda mensagem sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a cidade e a igreja de Esmirna. Por mais que hoje seja um dia alegre, por mais que hoje seja um dia de festa, Páscoa é uma celebração alegre, eu vou precisar contar para vocês na manhã de hoje algumas histórias tristes. Mas preste atenção, no meio dessas histórias tristes, nós vamos perceber como Deus é tremendo, como Ele cuida de nós e como Ele se preocupa com aquilo que realmente é necessário para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Nós vemos aquilo que nós podemos ver. Deus vê aquilo que de fato é. A nossa visão, muitas vezes, das circunstâncias e das situações, ela é uma visão distorcida, ela é uma visão imperfeita, ela é uma visão embaçada, mas o diagnóstico que Deus tem acerca de todas as coisas, inclusive da sua igreja, da minha vida e da sua vida, é exato, é perfeito. Não é o que nós pensamos ser, mas é o que de fato é. E é assim que Jesus olha para a igreja de Esmirna, conversa com a igreja de Esmirna, fala sobre as suas lutas, e ele vai dizer que aquilo que o mundo pode afirmar sobre esta igreja não é verdade. A verdade é aquilo que sai da boca dele, é a visão que ele tem desta igreja. No capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que Deus abençoe a sua palavra nessa hora, que Deus fale conosco, que o Espírito Santo nos guie. Irmãos, nós temos então falado sobre estas igrejas, nós temos falado algumas coisas, a título de introdução, nós já falamos que o autor é João, o apóstolo, também autor de 1ª, 2ª e 3ª de João, também autor do Evangelho de João, escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, o livro de Apocalipse. Agora deu um pouquinho de microfonia aqui, que eu pedi para aumentar um pouquinho o meu retorno, pode diminuir então. Sendo assim, por que a gente fala isso? Para a gente entender aquilo que estava acontecendo naqueles dias, quando João foi levado para a ilha de Patmos, e quando Jesus se revelou a ele, e mostrou a ele as coisas que ele deveria registrar e enviar às 7 igrejas, e naqueles dias, eram dias de muita perseguição, muitos cristãos foram mortos por causa do nome de Jesus. A loucura dos imperadores romanos reivindicavam para si o título de Senhor, eles queriam ser adorados, eles queriam ser reverenciados, eles queriam que o seu espírito fosse honrado através dos templos pagãos que se construíam, mas cristãos de verdade não se rendiam aos caprichos desses imperadores e muitos foram mortos. O livro fala da vitória de Cristo, por mais que a gente tenha um olhar diferente para o livro de Apocalipse, o tema central desse livro não são as catástrofes do fim do mundo, não é o Armagedon, não são as coisas que vão acontecer como a grande tribulação, mas a despeito de todas essas coisas que poderão acontecer e de fato vão acontecer, o final da história já está escrito. Cristo é vencedor, Ele é vencedor, ninguém pode tirar dessas mãos a vitória que já é dele. O livro vai nos mostrar não mais aquele Jesus que foi humilhado, não mais aquele Jesus que foi machucado no seu próprio corpo e nada fez. O livro vai
nos mostrar um Jesus agora glorioso, tanto no capítulo 1 e agora no capítulo 2, ele repete que esteve morto, mas que tornou a viver, e o Cristo que está vivo é o Cristo glorioso. O Jesus que eu e você louvamos e adoramos é aquele cujo cabelo é branco como a neve, é aquele como os olhos têm uma chama como que de fogo, da sua boca sai uma espada, os seus pés estão firmados em bronze. Esse é o Jesus glorioso, e esse Jesus glorioso que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Ele não apenas está lá na glória, digamos assim, reinando e fazendo as coisas que precisa fazer, mas tanto para a igreja de Éfeso, como para esta igreja e as demais, ele se revela como o Cristo que está presente na vida da igreja. Jesus está presente no nosso meio, Jesus está presente na nossa vida, e esse Jesus não é aquele Jesus que aparentemente era fraco diante dos homens, mas é o Jesus poderoso, é o Jesus que estava na criação, é o Jesus que estava quando Moisés pôs o povo em liberdade, é o Jesus que estava presente nos milagres, o mar se abrindo e o povo sendo conduzido em vitória, é o Jesus que dava o pão, era o Jesus que dava o maná, era o Jesus que dava as cordonizes, era o Jesus que vive pelos séculos dos séculos, que esteve morto, mas está vivo, aleluia, glória a Deus. Este Jesus é vitorioso e a sua igreja é vitoriosa com ele. Essas cartas foram escritas para essas 7 igrejas, dentre muitas outras que existiam, mas elas foram escritas para cada um de nós, para a igreja de todos os tempos, inclusive para a igreja Nova Esperança em Orlando. Permita-me falar sobre a Esmirna, a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica e muito bonita. Os historiadores a chamaram de a flor mais bela da Ásia. 600 anos depois de ser fundada, por volta do ano 1000 antes de Cristo, ela foi completamente destruída, e depois da sua destruição, 200 anos depois, ela foi reconstruída, sendo considerada então a cidade mais bela de toda a Ásia, a flor mais linda de toda a Ásia. E é interessante que Jesus, quando se refere a ela, ou escreve à igreja desta cidade, ele vai dizer que esteve morto e tornou a viver, assim como essa cidade esteve morta, destruída e tornou a viver, e quando torna a viver, é uma vida diferente, linda, gloriosa, ao ponto de ser considerada a cidade mais bonita da Ásia Menor. Jesus se identifica com esta cidade como aquele que também foi humilhado, como aquele que também foi destruído, mas que tornou a viver. No terceiro dia ele ressuscitou, ele vivo está pelos séculos dos séculos. Essa cidade era concorrente da cidade de Éfeso. Nós já falamos da importância que a cidade de Éfeso tinha naquele contexto, e tanto a sua igreja. No ano 25, 26 depois de Cristo, salvo engano, ela competiu com a cidade de Éfeso a possibilidade ou o direito de construir um templo que pudesse honrar o espírito de Tibério César. E não Éfeso ganhou, apesar de ser maior, mas a Esmirna ganhou, e então ela construiu esse templo, esse edifício para honrar, para adorar o imperador Tibério César. Ela era considerada a mais fiel de todas as cidades ao Império Roma. Aliás, antes mesmo do Império Romano se solidificar, Esmirna já era uma cidade fiel a Roma. Religiosamente falando, era sede de muitos templos, templos edificados aos deuses romanos, aos deuses do paganismo, como Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, dentre outros. E ali também, nesta cidade, moravam judeus muito ricos, que exerciam a sua influência na política e na vida geral, normal da sociedade, mas que não esqueciam. Nós não podemos jamais nos esquecer que os judeus foram os principais inimigos da igreja de Jesus no seu nascedouro, e estes homens ricos que viviam ali influenciavam os governadores da província, imperadores e toda a sorte da sociedade para se levantar contra a igreja
de Jesus e para destruir a igreja de Jesus, a igreja que existia ali. Jesus escolhe então essa igreja nesta cidade chamada Esmirna para entregar a ela uma mensagem divina. E João então registra e encaminha essa mensagem à igreja de Esmirna. Aqui vale a pena registrar que em meio à riqueza da cidade de Esmirna, porque de fato era uma cidade muito rica, havia uma igreja pobre. A despeito de ser uma cidade rica, a igreja era uma igreja pobre, porém, uma igreja fiel ao Senhor. Tão fiel ao Senhor, que Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não é como a gente vê, não é como a gente entende, não são os nossos conceitos limitados e humanos que definem de fato quem somos, mas aquilo que Deus vê em nós. As lentes do olhar de Deus são perfeitas e nos dá o retrato de quem somos. Era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era uma igreja rica. Era considerada uma igreja rica, ao contrário de Laodiceia, que se dizia rica, mas o Senhor olha para ela e fala: mas tu és pobre, pobre, cego e nu. Importa, queridos, sermos ricos aos olhos de Deus. Importa que ajuntemos para nós outros tesouros nos céus, que não se corrompem jamais. Importa que Deus olhe para cada um de nós a despeito do nosso status econômico, financeiro ou qualquer outro que seja, e diga: tu és rico em mim. E era exatamente isso que acontecia com esta igreja, a igreja de Esmirna. O versículo 8 nos revela o seu destinatário. Como as demais cartas, o destinatário é o anjo da igreja, a saber, o seu pastor. E o remetente dessa carta, como as demais cartas e todo o livro de Apocalipse, é Jesus. E aqui ele se identifica como, em primeiro lugar, o primeiro e o último. Estas expressões são muito utilizadas na Bíblia para se referir à pessoa de Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Jesus então se revela aqui como o primeiro e o último. Como eu já disse, no ato da criação, quando Deus diz que haja luz e houve luz, haja mar e houve mar, que façamos o homem à nossa imagem semelhante, Jesus ali estava. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele, e sem Ele nada das coisas que existem são de fato reais. Ou seja, quando ele fala que ele é o primeiro e o último, ele quer dizer o seguinte: existe uma criação, e essa criação foi feita a partir de mim, para mim, e sem a minha presença, essa criação não tem sentido, não existe vida, não existe esperança, de modo que o propósito da criação, o propósito da vida, nós estamos aqui, respiramos o ar que o Senhor nos dá a cada dia, vivemos as nossas experiências, mas tudo o que nós vivemos precisa estar conectado com aquele que é o primeiro e o último, o início e o fim. Esse é Jesus, e é assim que ele se identifica. Ele se identifica também como aquele que esteve morto e tornou a viver. Quando ele fala dessa experiência de morte, ele não só esclarece na mente daqueles cristãos da igreja de Esmirna, porque ele sabia o que era uma cidade destruída e reconstruída, mas aqui ele está nos mostrando que o Jesus homem, aquele que nasceu de mulher sem pecado, ele tinha que se entregar no Calvário, ele tinha que entregar a sua vida, ele tinha que morrer, ele tinha que passar pela experiência da morte, para que nós outros pudéssemos encontrar a vida, e a vida de volta aos pés do Senhor e com Deus. E de fato, ele morreu.
Ele experimentou a morte, mas como celebramos hoje, todos os domingos, e deveríamos celebrar todos os dias da nossa vida, nós sabemos que a morte não o segurou, a morte não pôde vencê-lo, ele foi ressuscitado pelo Pai, ele está vivo e vive pelos séculos dos séculos, de modo que nós não adoramos, nós não servimos um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, mas nós servimos um Deus que de fato é real, e Ele se manifesta na minha vida, na sua vida. Ele ama a sua igreja, protege a sua igreja, abençoa a sua igreja e cumpre os seus propósitos. Oh, Jesus! Dos versículos 9 ao versículo 10, ou nesses dois versículos, Jesus então traça um diagnóstico desta igreja. Ele não fala da cidade, ele fala da igreja dele, do seu povo naquela cidade. Ao contrário da igreja de Éfeso, que foi elogiada, mas também foi repreendida. Nós sabemos que a igreja de Éfeso foi elogiada por causa do cuidado da doutrina, por causa do trabalho que faziam, mas foi repreendida porque perderam o seu primeiro amor. E Jesus disse: ora, lembra de onde caístes e volte às práticas das primeiras obras. Mas ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna não recebe nenhuma repreensão de Jesus. Uma cidade rica, uma igreja pobre. E o que Jesus fala para ela, somente elogios e coisas boas. Eu conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você passa. Jesus não a exorta em absolutamente nada no sentido, você é fria nisso, você tem pecado nisso, você tem errado naquilo, não. Jesus tece elogios e palavras de ânimo e motivação. Vejamos o que Jesus diz então sobre esta igreja em Esmirna. Primeiro, ele diz: conheço a tua tribulação, versículo 9. Todos os moradores de Esmirna deveriam honrar e adorar ao imperador, queimando incenso a ele. Era uma forma de demonstrar devoção e de que não existia diante deles nenhum que pudesse ser chamado de Senhor. E Esmirna enfrentava grande tribulação, ou a igreja enfrentava grande tribulação, pois preferia perder a vida do que negar a fé no Senhor Jesus Cristo e exaltar a César. Conta a história que na cidade de Esmirna existia um monte alto chamado Pagos. Neste alto monte, templos para os deuses pagãos romanos eram construídos, e ali também foram edificadas as mansões da alta sociedade de Esmirna. Conta-nos os livros que num único dia 1.200 cristãos foram lançados precipício abaixo deste monte e mortos por causa do nome de Jesus, porque preferiam morrer do que negar a sua fé em Jesus. Ser crente em Esmirna era sofrer pelo nome de Cristo. Eram perseguidos de todas as formas, não por causa de desobediência a Cristo, não por causa de possíveis pecados, certamente cometiam pecados, porque todos pecam, mas sobretudo por causa da sua lealdade a Jesus. E Jesus então fala com esta igreja: eu conheço a tua tribulação. Em segundo lugar, Jesus vai afirmar: a tua pobreza, eu conheço a tua pobreza. A pobreza da igreja de Esmirna vinha de muitos fatores, e aqui nós estamos falando de pobreza material, de pobreza financeira, econômica, e um dos fatores para essa pobreza é que esta igreja era formada basicamente por escravos ou ex-escravos. Escravos não são donos de absolutamente nada, ex-escravos, a única coisa que ganha é a sua liberdade, mas continua sem ter absolutamente nada, porque eram crentes em Jesus, também não conseguiam trabalho, não tinham oportunidades, porque se identificavam como crentes no Jesus e as portas se fechavam, até mesmo os mercados onde eles poderiam buscar o alimento para a sua subsistência, as portas fechavam, de modo que eles viviam na pobreza absoluta. Entretanto, a história nos conta que com pouco que tinham, aqueles cristãos iam até o mercado de escravos e compravam crianças, compravam jovens que estavam sendo vendidos como escravos, levavam para as suas casas, como que adotavam como parte das suas famílias, simplesmente para colocá-los em liberdade.
E quando faziam isso, aqueles escravos, aquelas crianças abandonadas, vendidas daquela maneira, tinham um encontro especial com o verdadeiro amor, que é o amor que vem somente do Senhor. Muitos se convertiam e se tornavam cristãos. O pouco que eles tinham, usavam para salvar vidas. O pouco que eles tinham, depositavam para que as pessoas pudessem encontrar com Jesus e ter a vida eterna. E talvez por causa disso é que Jesus disse: olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu não és pobre, tu és rico. Aliás, tu és rico demais. Não conheço igreja tão rica quanto você, igreja de Esmirna. Que testemunho lindo acerca de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus fala sobre as calúnias contra a igreja. Diz o versículo 9: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Estes judeus tinham um objetivo muito claro, que era destruir a igreja. O judaísmo precisava prevalecer. Jesus era um falso Messias, Jesus era um falso Deus. A ressurreição era uma história que não convencia a muitos. E esses judeus então se levantavam e não importava o caminho, o meio, eles tinham um objetivo tão somente de destruir os cristãos, de destruir a igreja. Essa igreja precisa acabar, Jesus precisa ser enterrado de uma vez por todas, e se fosse preciso levantar blasfêmias, calúnias, mentiras contra a igreja, eles levantavam, e de fato eles levantavam. Eles foram acusados de serem canibais, porque comiam o corpo e bebiam do sangue de Jesus. Foram considerados pessoas imorais, foram considerados destruidores de família, porque quando uma família se convertia, a família se dividia. Foram declarados ateus, porque não criam nos deuses do paganismo. Foram declarados rebeldes contra Roma. Nenhum cristão era contra Roma, eles eram a favor de Jesus, e isso é muito diferente. Ninguém queria se rebelar contra Roma, só não podiam dizer que o imperador era Deus e prestar culto ao imperador. Jesus vai falar que ele conhecia a blasfêmia, a calúnia destes que foram chamados pelo próprio Jesus, esses mentirosos, de sinagoga de Satanás. Por último, Jesus vai dizer que conhece as prisões do seu povo. No versículo 10, Jesus revela que a perseguição culminava em prisão de fato. Em prisão de fato. Diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ora, a prisão era uma antessala do martírio. Se a pessoa não morresse na prisão, ela certamente seria conduzida para uma forma de martírio, para enfrentar as feras nas arenas, ou a fogueira, ou qualquer outro tipo de morte cruel que esperava aqueles que não queimavam incenso ao imperador naquela cidade. As prisões eram escuras, eram úmidas, os romanos não cuidavam dos seus presos, morriam ali mesmo por causa de alguma doença, e quando não morriam ali, então eram condenados ao espetáculo sanguinário, onde o povo ensandecido aplaudia, se divertia, zombava da morte daqueles crentes no Senhor Jesus. A orientação de Jesus para estes que estavam sendo ameaçados não temas. Ele vai dizer: não temas com as coisas que estão para acontecer. O próprio diabo vai lançar alguns de vós. Irmãos, o diabo, ele age na vida inclusive do crente, mas ele age debaixo de um propósito de Deus. E o texto diz: o diabo vai fazer isso, mas ele vai fazer isso, é como se Jesus dissesse: com a minha permissão, para que vocês sejam provados, não tentados, mas provados na sua fé. Vocês de fato me conhecem, vocês de fato me amam, vocês são capazes de permanecerem fiéis até a morte.
E permanecer fiel até a morte não é permanecer fiel até o último dia da vida, mas é morrer se preciso for por causa do meu nome. Mas a notícia boa é que quando o texto diz que tereis tribulações de 10 dias, não se trata de 10 dias especificamente, nós sabemos que a história vai muito além de 10 dias, a história da perseguição acontece até os dias de hoje. Mas Jesus está nos dizendo que mesmo quando nós somos colocados à prova, mesmo quando nós temos que enfrentar coisas difíceis, a nossa tribulação, a nossa dor, ela tem um horário para começar e um horário para terminar. E esse horário quem determina não é Satanás, é o próprio Deus. É o Deus que cuida de nós, que determina o horário em que o sofrimento vai começar, o horário em que o sofrimento vai acabar. Existe um tempo determinado por Deus, e essa é uma grande notícia, porque no mundo onde nós teremos aflições, nós podemos ter a certeza de que essa aflição não vai durar para sempre. Ela tem um tempo determinado por Deus, ela vai acabar e nos alegraremos novamente no Senhor. Enquanto os homens prometiam a morte aos cristãos fiéis, Jesus transformava a morte em coroa da vida. Versículo 10 ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E por último, no versículo 11, meus queridos irmãos, já caminhando para o final, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A primeira palavra de Jesus, assim como ele diz às outras igrejas, é: quem tem espírito, ouça. Meus queridos irmãos, o Espírito de Deus está falando. Deus continua falando, Deus não está silencioso, Deus fala através da sua palavra, Deus fala por meio do teu espírito, Deus fala por meio da pregação, Deus fala no nosso coração, Deus fala na nossa mente. E a palavra que Jesus dá àquela igreja pobre, sofredora, é: você tem ouvido, então ouça o que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito estava dizendo para aquela igreja? Que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Em meio às riquezas da cidade, uma igreja pobre, perseguida, aprisionada, caluniada. Mas quando nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus conhece a igreja, Jesus não prometeu livrar essa igreja de nenhum dos seus problemas. Ele não disse que a tribulação terminaria logo, ele não disse que os cristãos não teriam que enfrentar as feras nas arenas, ele não disse que cristão não teria que passar por qualquer tipo de sofrimento. Meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo que está caído, nós vivemos num mundo imperfeito, nós vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado. Não existe, desde a história bíblica, desde o seu início, logo após a entrada do pecado no mundo, o que acontece? Caim mata Abel, a dor começa a fazer parte da experiência humana. Nós vivemos dias de alegria, nós vivemos dias de prazer, mas nós sabemos muito bem o que é sofrer, o que é padecer, o que é sentir medo, o que é se sentir inseguro, o que é ser atingido por uma crise econômica, por uma pandemia, etc. e tal. E quando Jesus se revela à igreja de Esmirna, uma igreja que ele considerava rica, nós corremos o risco de pensar: aquele a quem o Senhor aprova não sofre, aquele a quem o Senhor aprova e aplaude, se orgulha na vida que tem, vai ser livre de todos os seus problemas, aliás, não vai passar por problemas. Mas isso não é a realidade da existência. Jesus está dizendo que existem coisas importantes que nós experimentamos na vida, existem situações difíceis, e Ele pode nos livrar de muitas situações, mas algumas situações Ele não vai nos livrar, porque Ele tem um propósito maior. Mas tudo o que acontece nesta vida, seja de bom, seja de ruim, não pode ser comparado ao propósito final, ao objetivo final, à meta final. E esse objetivo final, a meta final, é que a segunda morte não nos alcance, que ela não tenha poder sobre nós. Jesus está falando
isso nesse texto, quando ele diz que o vencedor não é aquele que tem os seus problemas resolvidos nessa vida. O vencedor não é aquele que se enriquece. O vencedor não é aquele que bate no peito e diz, eu consegui. O vencedor não é aquele que se orgulha das coisas que faz, das coisas que tem ou de quaisquer outras coisas. Mas o vencedor é aquele que não sofrerá dano da segunda morte. Aquele que nascer uma única vez, nascer de mulher, morrerá 2 vezes. Enfrentará a morte física e enfrentará a morte eterna. A Bíblia diz que existem 2 destinos: ou nós vamos para a presença do Pai e vivemos a eternidade com Ele, ou nós viveremos a eternidade longe de Deus no inferno. Se a Bíblia nos ensina que aquele que nasce uma vez vai morrer 2 vezes, ela também nos ensina que aquele que nascer 2 vezes, primeiro nasce de mulher, mas nasce do Espírito. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele morrerá apenas uma vez e viverá eternamente com Jesus. E eu pergunto para você, quantas vezes você já nasceu? Você tem a certeza de que se for tomado nesse exato momento, você vai estar com o Senhor? Jesus está dizendo que o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, vamos para o final fazer algumas reflexões e aplicações práticas para a gente terminar o nosso culto de Páscoa e seguir a nossa vida. Em primeiro lugar, apenas uma afirmação retórica, mas que já afirmamos neste culto em todos os momentos. O texto diz de forma muito clara. Primeiro diz no capítulo 1, no versículo 18, ele se identifica como aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E agora a carta à igreja em Esmirna, ele vai dizer mais uma vez, esteve morto, mas tornou a viver, eu sou aquele que esteve morto. Então, Jesus, ele morreu. O sacrifício dele não foi em vão, o sacrifício dele foi necessário, mas ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Páscoa significa saída, passagem, significa libertação. A Páscoa cristã, Deus nos libertou dos nossos pecados na cruz de Jesus, e ele foi o primeiro, o primogênito, morreu e ressuscitou, e com ele nós ressuscitaremos e herdaremos a vida eterna. Aquele que em Jesus está não sofrerá dano da segunda morte, porque Jesus morreu, ressuscitou, nós haveremos um dia de morrer e ressuscitar com Ele. Em segundo lugar, Jesus conhece a sua igreja e cada um do seu rebanho individualmente. Na Páscoa cristã, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele está vivo, mas Ele não está vivo e distante. Quando João olha para a sua igreja, o que ele vê é Jesus no meio da sua igreja. Sim, ele está vivo, mas não apenas vivo, ele está presente na vida de cada um de nós. Eu falei isso para as crianças: quando vocês enfrentarem um dia difícil, lembrem-se que vocês nunca estão só. Por quê? Porque Jesus está presente com vocês. No dia da angústia, no dia da tribulação, o texto diz que Ele conhece todas as coisas e Ele está presente na nossa vida. Então nós precisamos entender que Jesus conhece a sua igreja, conhece a nossa luta, conhece os nossos medos, conhece os nossos erros, conhece os nossos pecados. Há momento que nós temos que clamar: Senhor, tem misericórdia, porque o fardo tem sido pesado demais, e Ele pode vir e nos ajudar a carregar esse fardo, ou Ele vai nos fortalecer para que a gente continue carregando esse fardo até aquele dia em que Ele determinar o final. Mas há momentos que nós temos que temos que cair diante do Senhor e nos render. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe das nossas tentações, Ele sabe daquilo que nós queremos fazer, e às vezes por alguma razão, e às vezes mesmo sem razão, nós não conseguimos fazer e abandonamos as coisas que Ele quer que nós abracemos. Jesus conhece cada um do seu rebanho individualmente. Páscoa é o ressurgimento do Deus Emanuel, do Deus conosco. Em terceiro lugar, Jesus requer da sua igreja
a despeito de toda e qualquer situação, coragem e não medo. Jesus sabe da tribulação, Jesus sabe da pobreza material, Jesus sabe da calúnia, da difamação, e o que Jesus diz para aquela igreja? Não tenhas medo das coisas que vão acontecer. Para Josué, Deus disse o quê? Ser corajoso, ser forte, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda desse livro da palavra da vida, medita nele, mas coragem, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. De onde vem a coragem do crente da sua própria força? De onde vem a coragem do crente da sua sabedoria humana? De onde vem a coragem do crente? A coragem do crente vem pela certeza, pela convicção de que o Deus que está vivo, está presente e jamais nos abandona, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. Quando nos levantamos pela manhã e saímos para enfrentar mais um dia de trabalho, não sabemos exatamente o que vamos enfrentar pela frente, nem se o nosso patrão no meio do dia vai olhar para nós e dizer, olha, você não serve para continuar trabalhando comigo. Ser forte, não tenhas medo, porque o Senhor é contigo, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com tantos outros chamados os heróis da fé. O Deus que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que não muda, é com o seu povo e com a sua igreja no dia de hoje. Deus é contigo. Deus é contigo. Em quarto lugar, Jesus requer coragem, mas Ele requer fidelidade ao seu nome. O que Ele está contando para essa igreja, o que Ele está enaltecendo na vida dessa igreja é a fidelidade desse povo. Eu disse que tinha que contar algumas histórias tristes para os irmãos e eu vou contar agora. A história de um homem que ficou conhecido como Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi o grande pastor desta igreja. Ele foi comprado ainda jovem como escravo por uma mulher cujo nome era Calisto, uma mulher temente a Deus, que o levou para a sua casa, falou do amor de Jesus e lhe tirou a coleira de escravo e lhe deu a liberdade. Como eu disse anteriormente, um ato desse mexia com as pessoas. Por que uma pessoa é capaz de usar o seu pouco dinheiro, levar-me para dentro da minha casa, me dar a liberdade e ainda me adotar como se filho fosse? Existe um amor maior que está movendo, e Policarpo então teve um encontro com esse amor, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e se apaixonou pelo Evangelho de Jesus e pela mensagem de Jesus. Policarpo, diz a história, foi discípulo pessoal do apóstolo João, apaixonado por Jesus, pelo seu evangelho, tempos depois se tornou o pastor da igreja de Esmirna. Ele foi perseguido, e num determinado momento, se exigiu dele que queimasse incenso a César, e que ele declarasse o imperador como sendo Senhor, negando assim o nome de Jesus. No dia 23 de fevereiro do ano 155, Policarpo foi preso e levado para a arena cheia. Era dia de jogos, era inclusive sábado. Até mesmo os judeus que guardavam o sábado quebraram o mandamento do sábado para carregar as madeiras onde Policarpo seria queimado. E ali ele teve a oportunidade de adorar a César e de negar a Jesus. Policarpo respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo e Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Ameaçaram então jogá-lo às feras, mas ele não temeu e continuou dizendo que Jesus era Senhor. Então o governador daquela província lhe ameaçou com a fogueira: ou você queima incenso a César e honra a César e o declara o seu Senhor, ou você vai ser morto vivo. E Policarpo respondeu, no meio daquela arena cheia de gente: ameaças-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se extingue.
porque não conheces o fogo que espera os maus no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faz o que tens pensado fazer. Dessa forma, naquele dia, Policarpo morreu queimado vivo na fogueira, mas morreu louvando e engrandecendo a Deus pelo privilégio de morrer por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, talvez você esteja pensando que a perseguição acabou e que isso não tem absolutamente nada mais a ver com a minha vida e com a sua vida. De fato, para nós que vivemos nos Estados Unidos ou no Brasil, ainda que soframos pressões de todos os lados para nos misturarmos com o mundo, aderirmos aos seus conceitos, aos seus valores, na sua ética, no seu mundo de negócios, nós estamos muito distantes dessa perseguição que os crentes de Esmirna viveram. Eu não conheço, dentre nós, alguém que tenha morrido por causa do nome de Jesus. Mas, nesse exato momento, é bom que nós tenhamos consciência que existe, mundo afora, aproximadamente 200 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos e perseguidos até a morte por causa do nome de Jesus. Nós não vemos isso, nós não vemos a ONU se pronunciar sobre isso, os jornais não falam sobre isso porque nunca tiveram interesse ao longo de toda a história da igreja de divulgar a perseguição que cristãos sofreram e continuam sofrendo. Eu não disse 200 mil pessoas, eu disse 200 milhões de cristãos no mundo estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus. Hoje, Paquistão, Sudão, Somália, Afeganistão e Coreia do Norte são considerados os 5 países da atualidade mais perigosos para os cristãos viverem. No Paquistão, ele recebe a nota máxima em violência física contra cristãos que são obrigados a viverem escondidos ou fugirem para outros países e nações. No Sudão, dezenas de milhares foram exterminados por causa da fé em Jesus nos últimos anos. Na Somália existem poucos cristãos, mas quando eles são descobertos, eles são considerados inimigos da nação e são perseguidos até a morte. No Afeganistão, praticamente não existe oficialmente um cristão sequer, oficialmente, mas quando este cristão que ali existe, extraoficialmente, ele é descoberto, ele se torna inimigo da família e inimigo do Estado, e ele precisa ser eliminado. Mas em primeiro lugar, como o país mais perigoso para um cristão viver é na Coreia do Norte. Ali os templos estão sendo destruídos e os cristãos estão sendo perseguidos até a morte nos dias de hoje. Irmãos, mas se você pensa que o mundo tem apenas 5 países onde cristãos estão morrendo por causa da fé em Jesus, lê do engano. Nós poderíamos citar Irã, Indonésia, Mauritânia, Argélia, Vietnã, as Ilhas Maldivas, Iraque, China e Cuba, onde cristãos estão sendo perseguidos até a morte. O que isso tem a ver comigo e com você, já que nós não somos perseguidos? Tem muito a ver. Essa semana, conversando com um líder do Ministério dos Jovens, seus filhos, ele compartilhava a tristeza do outro jovem, que com todo amor e carinho preparou o estudo para aquele Zoom, mas apenas 2 jovens participaram para receber a mensagem. E depois, durante a semana, apenas outros 2 jovens voltaram ali para assistir aquela mensagem. Sabe o que isso significa? O que isso me faz pensar? Primeiro, essa perseguição de Esmirna, ela está acontecendo hoje, e nós precisamos orar pelos nossos irmãos e irmãs. Mas, sobretudo, nós precisamos entender que nós temos a nossa Bíblia, mas nós não lemos a nossa Bíblia. Nós temos uma igreja para congregar dominicalmente, mas nós preferimos passear aos domingos do que nos reunirmos como igreja para celebrar o fato de que
a segunda morte não vai nos tocar. Nós temos liberdade para dizer que nós amamos Jesus, mas no fundo, as nossas atitudes têm mostrado que nós amamos muito mais as coisas deste mundo do que as coisas que o Senhor tem colocado diante de nós. Estamos muito mais preocupados em fazer prosperar a nossa casa do que fazer prosperar a igreja do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de poder servir a Jesus, mas quantos de nós têm preferido servir o Deus chamado Mamon, que é o dinheiro, e nos prostramos diante dele, e ao invés de trazer à casa de Deus aquilo que é de Deus, nós retemos isso no nosso bolso, como se fosse fazer falta, e como se o Deus da igreja não fosse suprir cada uma das nossas necessidades no dia da nossa necessidade. Nós temos a liberdade, não precisamos nos esconder. Nós temos a opção de nos reunirmos, além do domingo, mais um dia durante a semana, naquilo que nós chamamos Noite da Esperança Casa. Mas o nosso cansaço não nos permite sair de casa, e nós preferimos ficar em frente de uma televisão, fazendo qualquer outra coisa, ou porque a sexta-feira é o dia da família, depois de uma semana de trabalho. Irmãos, eu também acho que sexta-feira é o pior dia para o PG se reunir. Mas é o dia que os nossos líderes podem. Então, é o dia que eu vou estar com eles na sexta-feira. Essa semana nós estivemos com um grupo desse. Mas o que eu estou dizendo para você é que enquanto existem 200 milhões de cristãos sendo perseguidos até a morte, nós temos a liberdade, a oportunidade, o privilégio, e nem sempre nós levamos isso a sério. A quarta aplicação da palavra é que Deus requer da sua igreja fidelidade, até a morte, se preciso for. Mas, quinto e último lugar, eu vou chamar o ministério de louvor para que venha à frente. O texto termina com essa promessa de Jesus de dar a vida eterna ao vencedor. Deixa eu falar um pouco sobre isso, irmãos, porque a gente está envolvido com tantas coisas e a gente pensa que isso não tem valor. Você sabia que no mundo inteiro, e quando eu falo mundo inteiro, evidentemente, pelo que eu sei, só existe gente na Terra, né? Morrem 55 milhões de pessoas por ano. Não estou falando de pandemia, não. Você pega o odômetro do mundo, e ali é tempo real. São 55 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo inteiro. Isso significa que 150 mil pessoas morrem por dia. 6 mil pessoas estão morrendo por hora. 150, pelo menos 150 pessoas morrem a cada minuto. Se você entrar nesse relógio de tempo real, você vai ver que hoje, dia 4 de abril, 15 milhões de pessoas já morreram esse ano. Presta atenção nisso que eu estou falando. Eu preciso falar isso para você, eu preciso que você acorde, eu preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. As pessoas morrem, todos vão morrer. É bem provável que aquele que esteja nascendo hoje, daqui 100 anos já não exista mais, e toda uma geração vai se renovar. Aguinaldo Timóteo morreu ontem. Até gente que a gente imaginava que não fosse morrer jamais, está morrendo. E o que falar dessas pessoas que foram ceifadas por esse vírus tão cruel? O mundo está falando de morte. A Bíblia fala sobre a morte, mas Jesus vem dizer que ao vencedor Ele vai dar a coroa da vida, e a segunda morte não vai ter poder. Talvez você esteja olhando demais para as coisas dessa vida e olhando de menos para as coisas que o Senhor Jesus quer que você coloque os teus olhos. Tome cuidado.
Você está preparado? Você está preparado? Eu disse que hoje eu tinha que contar algumas histórias tristes para vocês. Sexta-feira morreu o paraninfo da minha turma seminário, reverendo Adão Evilásio, uma coisa assim. Morreu de Covid. Ontem a esposa dele morreu de Covid. Tem um amigo meu, pastor, crescemos juntos na igreja, cantamos juntos. É pastor no estado de São Paulo já há muitos anos. Ele e a família dele serve ao Senhor. Está internado no hospital agora por causa da Covid. Sabe, irmãos, a vida é boa. Vamos desfrutar, vamos viver o melhor de Deus, as bênçãos de Deus. Mas não vamos perder de vista que ela também é passageira. Que ela também é passageira. Existem duas situações e dois destinos finais. A primeira situação é que Jesus pode voltar nesse exato momento. Jesus prometeu que vai voltar. Nós estamos aqui tranquilos, num culto alegre, ouvindo, cantando, bendizendo, nos alegrando. Daqui a pouco tem festa lá fora. Mas num piscar de olhos, como um relâmpago, Jesus pode voltar. A minha pergunta: você está preparado para encontrar com Jesus? Mas suponhamos que Jesus não volte agora, porque ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Você pode não levantar da cadeira onde você está sentado, porque a tua hora pode chegar a qualquer momento, e você vai ter que encontrar com a morte. Essas são as duas situações, e os dois destinos que a Bíblia nos apresenta é o inferno e o céu. O que Jesus quer é que você seja um vencedor, e que ainda que morra, viva, e que ainda que morra, ressuscite no dia final, e viva eternamente com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.